Salve, irmãos, com a paz do Senhor. Nessa noite nós vamos compartilhar um tema tão falado, tão usado nesses tempos, né? Talvez que já gerou até costume, né, no meio do povo de Deus, mas que é um tema muito complexo e ao mesmo tempo muito necessário em nossas vidas, que é a oração. Nós podemos pegar os mais variados exemplos de homens e mulheres aqui na Terra que deixaram um legado de oração, deixaram um exemplo de oração. Mas nós podemos pegar simplesmente o exemplo de Jesus, que mesmo sendo Deus, mesmo tendo conhecimento de Deus, tendo experiências com Deus, ele orava, ele buscava, ele entendia que precisava. Então, oração, irmãos, é uma necessidade. E você não temos condição de sobreviver sem oração. Talvez nos variados modelos, nas variadas formas, né? Nos indicativos diversos que nós temos de oração, nós não tenhamos qualidade, nós não saibamos muitas vezes a essência da oração, porque a oração é um momento em que nós cremos que existe um Deus que está nos ouvindo, que está próximo a nós, que nesse momento volta a sua atenção à nossa vida, ao que nós estamos falando e que se relaciona conosco, porque a oração é relacionamento. Jesus orava e Jesus se relacionava com Deus, falando, né, compartilhando. A gente vê claramente a oração de Jesus ali no Getsemane. É muito incrível como Jesus fala como se Deus estivesse sentado do lado dele, materialmente falando. Então nós temos oportunidade de aprender e temos necessidade de colocar em prática. Eu quero compartilhar a oração de Ana, essa mulher que serve, né, de exemplo para todos nós, independente de sermos homens ou mulheres, mas uma mulher, né, que Deus levanta e que nos deixa como um modelo, né, excelente de alguém que orou e creu na glória de Deus. E por ela crer, ela viu a glória de Deus, né? Eu quero ler apenas o versículo 17 e o versículo 18. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 17 e 18. No versículo 17, né, após Eli já ter confrontado ali Ana, porque ela orava com tanta veemência, ela havia orado com tanta entrega, com tanta disposição, ela havia orado com tanta verdade, como realmente o desabafo da sua alma, que ele a teve por embriagada, porque era algo especial que Ana estava vivendo ali, né? E ela não bradava, gritava, não, ela estava ali nos seus sussurros, falando com o Senhor. E aquilo chamou a atenção de Eli. E aí ela vai, conversa, né, no versículo 16, ela diz: não tenha, pois, a tua serva por filho de Belial, pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que eu tenho falado até agora. Então, ela fala para ele, né, ela abre, ela revela o coração, ela está orando com toda a sua força, com toda a sua necessidade, com todo o seu sofrimento, com toda a sua certeza de que só havia uma pessoa que podia advogar a sua causa, só havia um juiz que podia dar-lhe a vitória, dar-lhe a sentença favorável, que era Deus, que era o nosso Senhor. Por isso ela estava derramada, por isso ela estava ali em muito tempo, né, despojada e derramada na presença do Senhor. E aí no versículo 17 e versículos 18, nós vemos um pacto na vida de Ana. Então, lhe respondeu Eli: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Vai-te em paz, e o Deus de Israel lhe conceda a petição que lhe fizeste. Aqui o sacerdote, ele impetra a bênção, né? Ele libera a bênção sobre a mente de Ana, né? E o versículo 18, que é muito impactante, irmãos, que serve de um ensino muito profundo para as nossas vidas, diz o seguinte: e disse ela: ache a tua serva mercê diante de ti. Assim, a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Irmãos, essa mulher orou antes, ela vinha numa condição de não querer comer, ela vinha numa condição de tristeza, de insatisfação, de decepção,
né? Ela vinha talvez, né, a gente pode imaginar, a autoestima dela porque estava baixa, mas ela vinha numa situação assim do desvalor, do alto desvalor, de não enxergar nada em si, porque a maior dádiva, né, o maior presente ela não tinha, porque ela não conseguia, né, abençoar seu esposo dando-lhe um filho. E aí, depois de todo esse processo, Ana se dispõe, Ana vai ali com Eucana, seu esposo, e aí ela se dobra diante do Senhor, mas ela não só fez uma oração, ela derramou a vida dela na presença do Senhor, entendendo que só o Senhor podia fazer, só o Senhor podia dar-lhe resposta favorável. E isso acontece. Ana vai e faz. E quando Ana vai embora, depois da bênção de Eli, Ana vai embora, a parte B desse versículo é tremendo. A mulher se foi caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. Quantas vezes nós, né, oramos ao Senhor, nós colocamos as nossas necessidades na presença do Senhor, ou até nós pedimos perdão e não e colocamos de forma que nós não cremos que estamos perdoados. Nós não conseguimos soltar. O Senhor solta, Deus nos libera, mas nós permanecemos algemados àquilo que foi feito, àquilo que foi vivido. E tantas outras situações em que nós oramos superficialmente. Irmãos, essa mulher orou e ela foi convicta. Por isso que o seu semblante já havia mudado. Porque a convicção, a tomada de posse, a fé, a certeza que Deus era aquele que descia em favor da sua causa, fez com que ela tomasse outras decisões, com que ela se alimentasse, ela não estava mais triste. Mas espera aí, Deus não diz, filho, eu vou te dar um filho. Filho, olha, tá tudo resolvido, vá para casa. Filho. Não, mas ela cria no Deus que providenciava a bênção. E o seu corpo, o seu exterior, revelou como a sua alma estava. E a alma dela não estava, como eu disse, com uma resposta favorável acerca da maternidade. Mas a alma dela estava com a convicção de que aquele para o qual ela se dobrou, para o qual ela derramou a sua vida, era poderoso para fazer. E ela cria no favor de Deus. E ela cria naquilo que Deus podia fazer em prol da sua vida. Por isso, ela já tomou posse. E por fé, ela começou a viver a sua vida, retomou a sua vida. Agora não mais cabisbaixa, triste. Agora não mais achando que, pronto, cumpri a minha parte, que Deus faça dele. Não. Ela conheceu Deus naquela oração. Ela falou com quem ela sabia que existia. Ela falou com quem ela sabia que era poderoso para dar-lhe a bênção. Existem vários tipos de oração, irmãos. Existem vários tipos de oração e nós muitas vezes nos apegamos, né, a determinados tipos que não produzem um relacionamento realmente com o Senhor. Oração para cumprir. Hoje eu preciso orar. E você ora como se fosse um desencargo de consciência. Você ora como se você dissesse, Deus, estou aqui, ó, não esqueci de Senhor, não. Essa oração, irmãos, é a oração religiosa, é a oração do eu preciso cumprir o meu horário, eu preciso bater o cartão, eu preciso mostrar que eu estou aqui, ou mostrar que eu lembro de Deus. A oração genuína, irmãos, é aquela oração quando a terra perde a força e o céu se revela. A oração genuína é aquela quando a entrega é tão grande que a revelação do alto, que seja apenas com a palavra do sacerdote, pelo menos momentaneamente, faça com que você vá cantando o hino da vitória. A oração genuína é aquela que você derrama não só o seu corpo, prostra-se no chão, mas que a sua alma se rasga, que o seu espírito treme e que o Espírito de Deus diz, eu te dei a vitória, eu desço em teu favor. A oração genuína não é um cumprimento de tempo, não é um modelo de imitação, mas é algo ímpar da sua vida com Deus, do seu coração com Deus, da sua talvez necessidade ou talvez do reconhecimento, porque a oração produz a convicção de quem o nosso Deus é, porque nós não oraríamos se não crêssemos que Deus é poderoso para fazer. Nós estamos vivendo um ciclo de petições de oração pelas enfermidades, situação de Covid, situações mais variadas. E muitas vezes nós oramos para desencargo de consciência. Nós precisamos entender como Ana,
que a oração tem que ter intimidade, que a oração tem que ter profundidade, que a oração tem que ter verdade, porque antes de nós orarmos, Deus já nos conhece, Deus já sabe quem somos, Deus sabe como vivemos e mais, Deus já sabe se vai ser sim ou não. Não importa, não é a minha oração que muda o coração de Deus, porque tudo já está pronto e Deus, ao seu tempo, da sua forma, vai derramar o favor, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade. Ana foi e o seu semblante já não era. Já havia mudança, não era mais cabisbaixa, não estava mais deprimida, agora havia uma convicção, agora havia uma alegria, agora havia uma certeza de que o seu Senhor desceria. Mas como, irmãos? Não houve uma palavra profética, uma palavra que diria, olha, eu vou te dar, prepara-te. Não! Mas houve a convicção de que Deus ouviu a sua oração. Deus ouve a nossa oração. Deus ouve a nossa oração. Quando Deus manda Salomão construir o templo, ele diz com toda a propriedade, porque ele ia ouvir a oração que se fizesse naquele lugar. Deus tem ouvido a nossa oração. Deus tem falado ao nosso coração. Mas às vezes a plástica de como nós temos nos relacionado com Deus, muitas vezes como nós temos administrado a nossa participação na oração, impede que nós percebamos, irmãos, que se Ele está em nós, Ele está conosco na hora da oração, e os ouvidos dele não estão tampados, e a mão dele não está encolhida, e os olhos dele não estão atentos, e que ele é Deus, e que ama nos abençoar, que tem prazer em nos abençoar. Ele espera de mim e de você um coração contrito, quebrantado, porque ele não despreza um coração contrito e quebrantado. O salmista Davi diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um tremedal de lama e firmou os meus pés sobre a rocha. Então houve um tempo de espera, houve um tempo de paciência, houve um tempo de perseverança, e ele ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me do estágio de penúria, de sofrimento, e colocou os meus pés sobre a rocha e me firmou os passos. Nós precisamos ter essa consciência. Nós precisamos entender que oração não é um blá blá blá, que oração não é um amém, Senhor, que uma oração não é mãozinhas, como a gente costuma colocar, né, nos grupos. Oração é mais que isso, irmãos. Oração é quando você vai até alguém que você conhece e conta da tua intimidade, sabendo que ele se importa com o que te pertence, seja de que ordem for. Portanto, que tenhamos realmente um coração sensível, um coração decidido e disposto, um coração de entrega, um coração que se derrama na presença do Senhor, não declarando que Ele tem que fazer, mas reconhecendo, dizendo a Ele, Senhor, só o Senhor pode fazer, não há outro como o Senhor, eu espero em Ti. E como o salmista Davi, podemos dizer, esperei com paciência pelo Senhor, e Ele me ouviu quando clamei por socorro. O tempo da paciência não é um tempo fácil. O tempo da paciência é tempo de prova, é tempo de desafio. Mas quem espera pelo Senhor passa pelo deserto, convicto que ao final do percurso haverá um oásis, porque o Senhor providencia tudo. Vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai Santo e amado, Deus maravilhoso, Tu és Senhor. Tu és dono de toda providência, Tu és dono de toda a sabedoria e Tu conheces os nossos corações. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, que o Senhor visite os nossos corações nessa hora. Que tenhamos uma palavra de arrependimento sobre a forma, Senhor, ó Pai, encolhida, inibida e sem intimidade que nós muitas vezes falamos com o Senhor. Dá-nos um coração sensível a, primeiramente, entender que o Senhor pode. E depois, Senhor, um coração sensível, Senhor, a aplicar as nossas vidas e nos derramar na Tua presença, porque só o Senhor pode. Toma os nossos corações, Senhor, assim como Ana, Pai, ensina-nos a nos derramar, ensina-nos a gemer na Tua presença, mas também, Senhor, que levantemos, ó Deus, do nosso tempo de oração e saiamos com um novo semblante, e saiamos com uma nova convicção, não porque oramos, mas porque o Senhor ouviu a nossa oração.
O Senhor é poderoso para fazer e que tudo, Senhor, que nós derramarmos na tua presença, que nós criamos, que está diante do Senhor, e que o Senhor, conforme a sua vontade, conforme a sua boa, perfeita e agradável vontade, vai cumprir, porque o Senhor é Deus. Muito obrigada, meu Deus. Eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor seja com todos. Que essa semana seja uma semana de oração. A sós com Deus. A sós com Deus. Que Deus te abençoe.